gente hoje vai estudar quais são os fatores que vão alterar a velocidade das reações. Na aula passada a gente viu quais são os fatores que são necessários para uma reação acontecer. Quem lembra o que precisa para uma reação acontecer? Colisão eficaz, energia de ativação. A colisão ou choque eficaz, é isso, elas precisam colidir de maneira orientada para que essa reação, esse choque possa resultar numa reação, ou precisa ainda da energia de ativação, que é aquela energia mínima para romper as ligações de quem? Dos produtos ou dos reagentes. Reagentes, para poder a reação acontecer. Então, essas duas coisas, elas precisam acontecer juntas. Não adianta eu ter uma colisão com orientação adequada e não ter energia suficiente para romper essas ligações, e nem posso ter uma energia alta, mas não tenho o choque eficaz para essa reação acontecer. Então, se são esses dois fatores que são necessários para a reação acontecer, se eu quero aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação, eu posso alterar, eu posso mexer nesse choque ou mexer na energia de ativação, fazendo com que a reação possa acontecer de maneira mais lenta ou de maneira mais rápida. Então, eu tenho esses 5 principais fatores que vão alterar essa velocidade da reação. O primeiro é concentração. O que é concentração mesmo? Quem pode dizer? Que se concentra. E aí? Se concentra. Desses dois recipientes aqui, A e B, qual que está mais concentrado? A. Por que A tem que estar mais concentrado? Porque eles estão mais juntos, eles estão mais... Tem maior quantidade. Tem maior quantidade de substância, de partícula. Então, a concentração, gente, é a quantidade que você tem, quantidade de matéria num determinado volume. Então, dentro desse volume de 5 litros e volume de 5 litros, que eu coloquei os dois com o mesmo volume, a quantidade de partículas que eu tenho aqui é maior. Então, esse A está mais concentrado do que B. Qual é a probabilidade de ocorrerem mais choques? Em A ou em B? Em A. Em A. Se eu tenho uma quantidade maior de partículas, a quantidade de choque entre elas também vai ser maior. E a chance desse choque ser eficaz com a orientação adequada também é maior. Concordo? Então, se eu tenho uma maior concentração, eu vou ter uma maior quantidade de choques. E a chance desse choque ser eficaz, dessa colisão ser bem orientada, é muito maior. Então, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Se você tem mais choques, a probabilidade de choque ser eficaz é maior. Então, a velocidade da reação também vai ser maior. Entenderam por quê? Se eu tenho mais partículas para se chocarem, mais quantidade de reagente, então essas quantidades vão influenciar para que esse choque seja mais eficaz. Tudo bem? Entenderam porque como é que a concentração influencia na velocidade? Você aumenta a concentração, aumenta a quantidade de choques e aumenta a velocidade da reação. Pressão. A pressão, mais ou menos, o princípio é diminuir o espaço para eles poderem ficar mais concentrados. Exatamente. Quando você tem uma pressão aqui, eu coloquei a mesma quantidade aqui e aqui, certo? Você tem uma pressão de 2 atm. Se você aumenta essa pressão, o que acontece com o volume? Diminui o volume. E o que acontece com a concentração desses reagentes aqui? Aumenta a concentração. Se aumenta a concentração, aumenta a quantidade de choques e aumenta a velocidade da reação. Então, quando a gente está falando de pressão, o aumento da pressão é o aumento da velocidade da reação. Por quê? Porque quando você aumenta a pressão, você reduz o volume e aumenta a concentração. Então, é uma coisa que vai se com a outra. Tá? Então, aumentou a pressão, aumentou a quantidade de choques, que aumenta a concentração. E, consequentemente, a velocidade da reação também aumenta. Esse assunto é bem tranquilo. Temperatura. Vocês acham que, com o aumento da temperatura, você acha que essa reação vai acontecer de maneira mais rápida ou mais devagar? Rápido. Por quê? Por causa do calor. Como que o calor faz? Vai agitar. Vai agitar as moléculas, falando. E esse agitar
aumenta o quê? O que que A aumenta? velocidade, o choque. Aumenta os choques. Quando você fornece energia em forma de calor, você aumenta a energia cinética das partículas aqui. Lembra da energia cinética? É a energia relacionada ao movimento. Então, a temperatura, gente, ela mede a energia cinética média dessas partículas ali. Então, quando você fornece calor e você aumenta a energia cinética dessas partículas, aumenta a temperatura. Como você está aumentando a energia cinética, que é a energia de movimento, elas vão se movimentar mais rápido e o número de choques no mesmo intervalo de tempo vai aumentar. Então, por exemplo, um exemplo hipotético. Se você, antes de fornecer calor, você tinha a quantidade de 10 choques no minuto, quando você fornece calor e aumenta essa energia cinética de movimentos, a quantidade de choques, por exemplo, pode ir para 100 choques no minuto. Então, se você aumenta essa quantidade de choques, a probabilidade de um choque ser eficiente também é maior. Se aumenta a probabilidade do choque ser eficiente, o que acontece com a velocidade? Aumenta também, certo? Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a quantidade de choques E aumenta a velocidade. e aumenta a velocidade da reação. E o contrário também é verdadeiro. Quando você quer conservar um alimento, você coloca onde? Na geladeira. Na geladeira, no freezer, não é isso? O princípio do freezer é o contrário. Né? Você vai fazer o quê? Você reduz a temperatura, você reduz a energia cinética, elas se movimentam mais lentamente e a reação ela vai ser mais lenta. Por isso que o alimento demora mais de deteriorar. Certo? Vai estragar? Vai. Mas ser um espaço de tempo muito maior. Mas também só estraga também quando algo descongelamento. Não, mas mesmo que você deixe lá congelado, existe um prazo máximo que esse alimento vai ficar. Ele não vai acabar com a reação não vai parar porque está congelado. A velocidade que vai diminuir. Entendi. Tranquilo, gente? Tranquilo. Superfície de contato. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Imagine uma bola. Imagine aqui que você tem uma tora de madeira de 1 kg e tem madeira em pó também na quantidade de 1 kg, tá? Mesma massa, 1 kg de madeira em toras, 1 kg de madeira em pó. Mesmo material, mesma massa. Oxigênio, oxigênio do ar em contato. Se eu for queimar essa madeira em tora e essa madeira em pó, qual que queima mais rápido? A em pó. Por quê? Por que vocês acham que essa madeira em pó ela vai queimar mais rápido? Porque as partículas E como é que é essa Porque as superfície de partículas contato? dela já tá... separadas. Separada? E ela tá separada, vai ajudar em quê? Queimar mais rápido. Queimar mais rápido por quê? Porque o choque acontece mais rápido, sei lá. Com quem? Choque com quem? Com o ar. Com o oxigênio do ar. Então, ó, quando você tem... Acontece esses neurônios quando funcionarem. Olha lá. Quando esse oxigênio do ar entra em contato com essa tora de madeira, ele vai entrar em contato com essa parte superficial. Não é isso? Então, à medida que vai queimando, ele vai entrando em contato. Quando você tem uma superfície de contato maior, a superfície de contato maior entre a madeira e o oxigênio vai fazer com que essa reação aconteça mais rápido. Então você tem mais oxigênio aqui em contato com a madeira do que aqui. Então aqui você tem contato com essa parte externa. À medida que vai queimando é que você vai usando isso aqui, certo? Sabedoria popular. Minha avó, ela, lá na roça de fogão de lenha, e aí ela sempre coloca as toras de madeiras mais grossas por baixo E a mais e lasca por cima, né? E ela tem umas palhinhas de Olha a maldade com minha avó. Avó é sagrada. Viu? Minha avó é sagrada. Minha avó entende de química. Minha avó entende. Eu também sou somente maldosa. Catalisador. Tá demais. Adoro a maldade. O catalisador. Alguém já ouviu falar em algum catalisador? Já, eu já ouvi falar essa palavra. De catalisador biológico. Eu já ouvi falar. As enzimas são catalisadores biológicos.
velocidade. É uma espécie química. Ela aumenta a Catalisador é uma velocidade, espécie no caso? química. Ela aumenta a velocidade. Ela acelera a reação. Tá? O que o catalisador faz, gente? O catalisador é uma espécie química, tá? Então as enzimas são substâncias químicas que vão acelerar a reação, diminuindo a energia de ativação dessa reação. A energia de ativação é aquela energia mínima para romper a ligação. O catalisador vai interagir com aquele reagente e vai fazer com que aquela reação fique mais fraca, aquela ligação fique mais fraca, e essa ligação, para poder quebrar, vai precisar de uma energia menor. Como assim? Imagine que você tem essa ligação AA mais BB, tá? Existe uma energia de ligação, que é a energia necessária para romper isso aqui. Lembram disso? Um catalisador vai ser uma substância química que eu vou representar aqui por essa bolinha, que ele vai interagir com essa espécie química aqui e vai fazer agora que essa ligação se torne mais fraca. Então, se antes, por exemplo, eu ia precisar de 100 kJ para romper essa ligação, esse catalisador agora, que interage com essa espécie, vai enfraquecer essa ligação. Sendo que você só precisa da metade Ou metade, ou um valor menor. Então, se você deixa essa ligação mais fraca, para romper fica mais difícil ou mais fácil? Mais fácil. Então, ao invés de, por exemplo, de usar 100 kJ, pode ser que use 80. Ele perdeu. Então, assim, a quantidade de energia para romper essa ligação agora vai ser menor. Então, é mais fácil. A quantidade de energia que você vai fornecer vai ser menor. Tá certo? Então, o catalisador ele vai fazer isso, mas logo em seguida ele sai da reação e vai catalisar outras reações. Ele não vai participar do produto final. Ele não entra no produto final. Ele entra, enfraquece essa ligação e sai. Certo? Ele participa da reação? Participa. Só que ele não vai estar no produto final. Ele não vai alterar o produto final. E nem vai alterar aquele valor de ΔH, a energia da reação. Ele também não altera. Ele chega lá, Ele vai chegar lá, dar uma mãozinha para a reação acontecer e depois sai e vai catalisar outras reações. Tá? Deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês entenderem. Vocês querem um papelzinho? Energia em kilojoules. Vamos lá. Caminho da reação, energia em kilojoules. Tá? Então eu tenho isso aqui. Vou colocar esse gráfico aqui. Reagente e produto. Quem lembra? Quem que representa isso aqui? O topo. Complexo? Complexo. É complexo Ativado? Ativado. Isso aqui é a energia do reagente até chegar no complexo ativado. Como é o nome dela? Energia de ativação. Esse valorzinho daqui é o valor de ΔH. ΔH, variação de tal. Esse é o caminho da reação sem catalisador, ela está acontecendo aqui. O que o catalisador faz nessa reação? Ele vai diminuir o valor de energia de ativação. Ele vai trazer um novo caminho para a reação, onde a quantidade de energia necessária para romper a ligação seja menor. Então o que acontece? Entra um catalisador e essa reação se processa agora por esse caminho. Ela, ao invés de ter esse valor alto de energia de ativação, essa energia de ativação ela vai ser menor. Então vai ser esse valor aqui agora, ó. Que eu coloquei em rosa. Da reação com o catalisador. Então a quantidade de energia para essa reação acontecer vai ser menor. Então ela vai ser mais rápida. Esse daqui seria da reação com o catalisador. Sem catalisador, aqui sim. O valor do ΔH. Quanto menor a energia, mais catalisada. Mais catalisada não, mais rápida ela vai ser. Não existe uma reação mais catalisada ou menos catalisada. Tem catalisada e não catalisada. Então, o catalisador atua na mesma proporção de qualquer reação. Cada reação tem um tipo de catalisador. Então tem reações que usam ferro para catalisador, platina. Então cada reação tem um catalisador. A função deles é a mesma.
A de uma reação B, a função vai ser diminuir essa energia de ativação. Sempre. Então eu entendi por que diminui mais umas e não outras. Catalisador. Toda reação que ela é catalisada, ela vai diminuir a energia de ativação. Agora, por exemplo, para uma reação A mais B formando C, você vai usar um catalisador, por exemplo, ferro. Esse ferro serve porque o ferro vai interagir com esses reagentes. Se eu colocar, por exemplo, aqui a platina, pode ser que não sirva, porque ela não vai ter condição de enfraquecer essa ligação. Então, os catalisadores, eles são específicos para cada reação. Mas todos, a platina não serve para essa, mas pode servir para outra. E na outra, ela também vai diminuir a energia de ativação. Aí, os valores dependem. Tem que vai diminuir muito, que vai diminuir um pouco, mas sempre vai diminuir. Tudo bem? Então não existe reação não catalisada, existe menos catalisada. Existe catalisada e não catalisada. Não existe menos ou mais catalisada. Ela é catalisada ou ela não é. Certo? Olha esse valor de ΔH aqui. Mudou dela ser catalisada ou não? Não. Muda o caminho da reação, mas o processo, estágio inicial e o estágio final não muda. Saiu daqui e chegou aqui. O caminho que ele percorreu para o ΔH não importa. Para o ΔH. Tudo bem? Então esse valor de ΔH não vai mudar devido à presença do catalisador. Então o que o catalisador faz na reação? Diminui a energia de ativação. E ao diminuir o valor dessa energia de ativação, essa reação vai acontecer mais rápido. Tranquilo, gente? Deixa eu colocar aqui um valores numéricos para vocês visualizarem. Olha aqui. Você tem esse gráfico aqui. Olha pra cá e depois copia. Você tem a reação se processando por dois caminhos. O caminho A e o caminho B. Tá? Qual dos dois caminhos corresponde à da reação catalisada? A do A. Catalisada. A. Aqui é sem catalisador. Esse processo aqui ele vai ser mais rápido, porque a quantidade de energia necessária para poder alcançar isso aqui vai ser menor. Então, me diga